Olá, meu nome é Samuel Vidal Mussi, eu sou farmacêutico de formação, tenho doutorado e pós-doutorado na área de nanotecnologia, sou formado pela UFMG, né, Universidade Federal de Minas Gerais, e atualmente eu estou como coordenador de um laboratório de pesquisa em nanotecnologia no Axê Laboratórios. Esse projeto é uma parceria com uma indústria sueca com sede na Suíça, uma empresa global chamada Ferring Pharmaceuticals. E aí, mais no final, eu vou contar um pouquinho para vocês desse projeto. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é sobre a nanotecnologia na área farmacêutica. Como ela tem sido empregada, então, os produtos que já existem no mercado, contendo nanotecnologia, os produtos farmacêuticos, quais os desafios da indústria farmacêutica, né? Então, essa basicamente é a nossa agenda dessa conversa. E onde nós estamos atualmente na indústria farmacêutica nacional, quais os avanços que a nanotecnologia a gente já pode ver na indústria farmacêutica no país. Então, a gente tem diversas aplicações da nanotecnologia em diversas áreas, na química, na física, na engenharia, na informática, na biologia e na medicina. A gente já tem inúmeros produtos no mercado contendo nanotecnologia que a gente nem sabe. Por exemplo, uma tinta da Sher-Williams, que é uma tinta para pintar a parede de hospital, onde os pigmentos são nanopartículas que inibem o crescimento de micro-organismos. Isso é bastante importante quando a gente está falando principalmente de hospitais e de salas cirúrgicas e de locais onde você precisa ter um controle, né, dessa infecção. Um outro exemplo clássico que é bastante interessante são os lubrificantes de motores de automóveis. Eu sempre brinco com esse lubrificante porque eu estava indo fazer uma apresentação e eu peguei um Uber e aí o motorista do Uber, naquelas conversas, veio me perguntando: o que você faz, para onde você está indo, e etc. E até que eu falei para ele que eu trabalhava com nanotecnologia. Ele falou: meu emprego anterior era vendendo um produto é, com nanotecnologia. E aí, quando eu perguntei, ele falou desse lubrificante, eu achei tão curioso que eu incluí nessa apresentação que eu estava indo fazer no meio do caminho, eu já abri e já fiz essa pesquisa porque eu achei bastante interessante. Esse lubrificante, ele tem nanopartículas de ferro, né? Então, durante o funcionamento do motor, essas nanopartículas de ferro presentes nesse lubrificante, elas começam a se acumular em ranhuras que são formadas durante a vida durante o funcionamento da vida útil do motor, que vai fazendo com que nessas ranhuras acumulem óleo e gordura dos lubrificantes, e isso faz com que o lubrificante tenha menor eficiência e o motor menor eficiência e menor vida útil. Então, com esse lubrificante, com essas nanopartículas de ferro, elas tendem a se acumular nessas ranhuras e aumentar a eficiência desse lubrificante e aumentar a vida útil do motor. Então, é um uso bem simples, onde a gente já tem aí alguns produtos no mercado com isso. A gente tem uma outra nanotecnologia que a gente acorda e dorme com ela na ponta dos dedos, né? Que é os nanodiodos que emitem emissores de luz, que são presentes aí nessas tecnologias OLED, AMOLED, que estão presentes em praticamente todos os celulares hoje que tem touch. Outra aplicação que a gente tem muito comum são nas baterias de celular, baterias de uma forma geral, com uma vida útil muito maior, também empregando nanotecnologia, e processadores. Não sei se vocês já viram, mas esses processadores, por exemplo, da Samsung, onde a gente vê aí, eles sempre divulgam, os processadores, né, pregam X, tem 7 nanômetros, 5 nanômetros. Então, também, e isso faz com que eles tenham uma potência muito elevada, com um pequeno espaço, um pequeno tamanho. E na área de medicina e biologia, as aplicações também existem, são menores do que nas outras áreas, e é um pouquinho disso que eu queria trazer aqui, principalmente na área de cosmética, de proteção solar e novos medicamentos, que são as áreas de maior interesse da indústria farmacêutica, né? Então, as principais tecnologias que são exploradas nessas áreas, que eu vou fazer um overview aqui geral, são os lipossomas, as nanopartículas poliméricas, as nanopartículas, as micelas poliméricas, as nanopartículas lipídicas, as nanopartículas de ferro, as nanopartículas de ouro, de sílica e os nanocristais. Então, existem algumas outras que também são usadas, mas essas são as principais, as que têm maior foco de pesquisa e também pela indústria farmacêutica. Falando da aplicação em cosmético, a gente tem já produtos no mercado com nanotecnologia.
O primeiro produto no mercado na área cosmética com nanotecnologia, quem estreou a nanotecnologia para uso humano em produtos diários foi a L'Oréal. A L'Oréal, ela fez uma nanopartícula contendo vitamina E na década de 80. A primeira patente é deles. Eles são a empresa que detém o maior número de patentes hoje no mundo em nanotecnologia. Eles têm um centro de pesquisa em nanotecnologia focado para uso em cosmético na França. E a Lancôme, que é um grupo, né, L'Oréal, a Lancôme é uma marca do grupo L'Oréal, o grande número de produtos da Lancôme possuem nanopartículas. Então, é um uso bastante já né, há mais de 2, 3 décadas aí vem sendo utilizado com essas nanopartículas. Um outro uso, então, aí só para ilustrar, como você pode ver no canto inferior esquerdo, a L'Oréal, né, que eles também possuem a marca deles, que é uma marca mais comercial, que a gente consegue encontrar, inclusive, em supermercados. Também possuem lipossomas, alguns somas e nanopartículas lipídicas sendo usadas para veicular moléculas para aumentar a hidratação, princípios ativos como anti-aging, etc. Né? Então, bastante utilizado. Essa linha é chamada 4LED, que é uma linha japonesa. Eles têm patenteado um ácido hialurônico de baixíssimo peso molecular. É muito bem conhecido por quem é da área que o ácido hialurônico não permeia a pele. Então, a gente vê vários cosméticos com propaganda, tem ácido hialurônico para aumentar a elasticidade, para aumentar a rigidez da pele, etc., para diminuir ruga. Isso não funciona bem assim por causa do tamanho do peso molecular do ácido hialurônico. Então, o que eles fizeram? O ácido hialurônico normal, no tamanho que ele é hoje, ele não permeia a pele. Então, essa empresa, eles clivaram o ácido hialurônico em moléculas muito pequenas, de 5 a 7 nanômetros, e provaram que nesse tamanho, comparando com o tamanho não clivado, que permeia a pele e realmente começa a ter um efeito de aumento de elasticidade e produção de colágenos na pele. Então, realmente, e aí eles aplicaram isso em toda a linha de produtos deles. No Brasil, a gente tem produtos também da indústria nacional, a Natura, com alguns hidratantes, onde você pode usar uma menor concentração de lípides para conseguir um bom efeito de hidratação. E a Boticário, por exemplo, aqui tem no centro da apresentação, aí vocês podem ver o Vitactive, que é um sérum para a região dos olhos, um nanosérum com bastante eficiência para anti-aging. Eles alegam que tem um alto poder de permeação e de hidratação e etc. Então, a Boticário hoje no Brasil é quem ainda tem o maior número de patentes em nanotecnologia. Eles têm algumas iniciativas bastante importantes nessa área. Então, é mais um produto que a gente tem no mercado brasileiro e a gente deve ter vários que não são divulgados, que possuem nanotecnologia embarcada. E para proteção solar, é bastante impactante o uso da nanotecnologia. Por quê? Se a gente vê vocês olharem nessa imagem, quando eu tenho um filtro mineral, o que é um filtro mineral? Dióxido de titânio, óxido de zinco, são os filtros físicos, né, que tem uma proteção física. O que eles fazem? A radiação bate e incide e ela é refletida. Então, esse basicamente o mecanismo de ação desses filtros minerais, né, filtro solar de origem mineral. Então, quando eu estou na escala convencional, que é a primeira figura da direita, eu tenho esse tipo de reflexão e eu tenho aí alguma passagem da radiação. Quando eu tenho na região central aí, que é o filtro nano, eu aumento a área de superfície por uma questão, né, você está diminuindo o tamanho de partícula e aí você aumenta essa área de superfície, você tem uma maior cobriência e aí você tem uma maior reflectância e uma maior eficiência do filtro solar. Qual é a grande vantagem disso? Você pode reduzir a concentração do filtro no produto, porque você vai manter a mesma eficiência ou até conseguir uma eficiência maior de proteção solar com a mesma quantidade de filtro solar não nano. E aí, se a gente olhar nessa imagem da esquerda para a direita, a gente vê como o tamanho influencia também num outro aspecto, que é o aspecto visual. Sabe quando você passa o filtro solar e tem aquele aspecto branco no rosto?
aquilo é devido ao tamanho de partícula dos filtros físicos. Então, quando a gente tem uma redução grande do tamanho de partículas, por exemplo, de 195 para 10 nanômetros, a gente começa a ter a mesma proteção solar, um efeito bastante impactante aí visual, e você não tem aquele aspecto esbranquiçado dos filtros solares. E aí você tem maior aceitabilidade das pessoas usarem no dia a dia, né? Porque uma coisa é você estar na praia com o rosto branco, outra coisa é você ir para o trabalho com o rosto todo branco, e aí tem um impacto visual mais importante. Então, dos produtos, eu fiz algumas coletas de produtos que a gente tem no mercado com nanotecnologia já. Então, na linha Bioderma, nessa área de proteção solar. Na linha Bioderma, a gente pode ver aí, eles descrevem lá na composição que eles possuem óxido de zinco tamanho nano e dióxido de titânio também tamanho nano. Hoje, dos filtros minerais, esse é um dos filtros mais vendidos. Então, é um filtro bastante... ele é o mais vendido hoje do mercado, falando em tecnologia de filtro solar com filtros físicos, né? A gente também tem da SkinCeuticals, que também é do grupo L'Oréal, como eu falei para vocês. A SkinCeuticals faz parte do grupo. Eles também possuem dióxido de titânio nano. Eles não declaram o tamanho, mas também é na escala nano, e eles descrevem isso na própria embalagem. Também um fotoprotetor da Isdin, que é 100% mineral. Também eles possuem dióxido de titânio na escala nano. E a gente tem um case nacional, que é o Fotoprot. A gente pode ver aqui que ele possui, na verdade, também filtros físicos, mas a tecnologia nano aqui ela está relacionada aos filtros químicos. O que eles fizeram? Eles encapsularam a avobenzona e octocrileno junto com o óleo de buriti numa nanocápsula. Com isso, eles conseguiram aumentar a eficiência de proteção solar, que eu gostaria de descrever mais um pouco, porque esse é um case de sucesso, foi, até onde nós sabemos, é um dos primeiros produtos em parceria da Universidade de Indústria, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, junto com a Biolab. Então, eles desenvolveram essas nanocápsulas para aumentar essa eficiência do filtro solar. E aí eles descrevem, né, como tem maior fotoestabilidade por até 6 horas, menor concentração dos ativos por o fato de estar nanoencapsulado junto com o óleo de buriti. Isso aumentou a eficiência dessa proteção solar, e aí também tem uma cobertura mais homogênea, etc. E principalmente em relação à fotoestabilidade. Se você olhar nesse gráfico no canto superior direito, vocês verão que o filtro nano ele tem uma maior fotoestabilidade. O que é isso? Quando a luz incide, o filtro solar, o filtro químico aqui no caso, ele degrada com a radiação solar. No caso, a avobenzona e o octocrileno. Quando tem essa nanoencapsulação, essa degradação ela é muito menor. Então, você tem uma maior fotoestabilidade e então é um grande emprego da nanotecnologia para aumentar a eficiência do filtro solar. Como eu disse para vocês, então, além disso, um dos fatores que aumenta a proteção solar também é a nanocápsula em si, porque ela auxilia na reflexão da radiação solar. E também você prolonga o tempo de liberação dos filtros solares, de saída daquela cápsula, menor permeação, maior segurança, é uma possibilidade também de pensar para filtro solar. E a aplicação em medicamentos, obviamente, nós também temos, muito menor do que em cosméticos, porque aqui a gente está falando de provas muito mais complexas de serem feitas, né, de maior eficiência, de maior eficácia e segurança, porque serão administrados os medicamentos. Então, a gente tem aqui um grande exemplo do mercado, é o fenofibrato. Fenofibrato é para tratar a hipercolesterolemia, né, colesterol alto, como a gente chama popularmente, as pessoas, a dose usual são 200 miligramas, e o que eles usaram aqui, o que eles empregaram? A tecnologia de nanocrystal, ou nanocristais. Você reduz o tamanho do princípio ativo numa escala tão pequena até chegar na escala nano. E com isso, você consegue a mesma biodisponibilidade, por exemplo, do que a dose maior. Porque esse é um fármaco de baixíssima solubilidade, esse é um grande desafio para a indústria farmacêutica, trabalhar com permeabilidade, porque isso tem um impacto grande nos estudos clínicos, né? Então, se a gente consegue reduzir o tamanho de partícula, a gente consegue aí aumentar a absorção, a biodisponibilidade
biodisponibilidade. E o caso do fenofibrato é um case de sucesso. A gente tem um medicamento vendido fora do país, aqui no Brasil a gente não tem ainda, chamado Tricor. E eles alegam que essa nanopartícula, esses nanocristais, que aí só um adendo, esses nanocristais, quando você reduz muito para a escala nano, eles começam a se agregar, né? E aí saem da escala nano e você precisa estabilizar esses nanocristais. Essa estabilização acontece por uso de polímeros, surfactantes, e é aí que está a grande tecnologia, onde você usar os recipientes que são adequados para estabilizar esses nanocristais. Quando você consegue isso, você pode fazer o produto farmacêutico e veicular para o mercado e disponibilizar para o mercado após os estudos, provando que realmente tem maior eficiência, né? E na escala nano, essas partículas, eles simulam, eles mimetizam quando o comprimido chega no estômago e ele abre para liberar o fármaco, né, o princípio ativo, ele mimetiza como se nanopartículas elas tendem a se aderir na superfície da mucosa gastrointestinal. E isso faz com que tenha menor interação com alimentos. Então, tem uma grande vantagem aqui. Além do aumento de biodisponibilidade, eu não tenho uma interação com o alimento, que para o fenofibrato é bastante importante. Ou seja, o paciente não precisará mais tomar o comprimido junto com o alimento. Ele pode tomar em qualquer horário, porque agora, a partir de agora, na escala nano, esse fenofibrato não vai ter mais interação com o alimento, não vai impactar na biodisponibilidade. E a principal área, eu não tenho dúvidas hoje, de grande vantagem vai ser a oncologia. Né? Já é a oncologia hoje no mercado. Eu vou mostrar para vocês uma lista aqui dos principais produtos com nanotecnologia disponíveis no mercado no mundo, e a grande parte é na área de oncologia, na área do tratamento do câncer. Por vários motivos, né? Porque a gente tem todas as pesquisas acadêmicas e também o que já existe provado na clínica é que diminui a toxicidade desses fármacos antitumorais e também com a possibilidade de aumentar a eficiência do tratamento, fazer com que o fármaco chegue no local adequado. Por diversos mecanismos, existe, né, o efeito lá de PRA, que a gente chama de permeação e retenção aumentada, que existe algumas teorias, ainda não existem algumas pessoas que dizem que não é bem assim, mas a grande maioria hoje existe um consenso de que esse PRA pode ser um fator que contribua para o acúmulo das nanopartículas na região tumoral e aumente a eficácia do tratamento do fármaco. Mas até o momento onde a gente tem de maior resultado é a redução da cardiotoxicidade, por exemplo, da doxorubicina, onde eu tenho aqui o primeiro produto disponibilizado no mercado farmacêutico, que são lipossomas de doxorubicina. Então, o Doxil, a doxorubicina é um fármaco muito cardiotóxico, que causa uma grande cardiotoxicidade num número grande de pacientes, e o que esse medicamento proporcionou, o primeiro medicamento com nanotecnologia do mundo proporcionou foi a redução dessa cardiotoxicidade para valores muito pequenos, menos de 10% dos pacientes que fazem uso da doxorubicina nanoencapsulada em lipossomas. Esses lipossomas eles têm uma cadeia pegilada, no caso do Doxil, e o Miosset também, o miosimilar do Doxil. Os dois produtos proporcionam menor cardiotoxicidade. Então, é um impacto grande para pacientes que têm cardiopatia e que precisam fazer uso da doxorubicina, né? Também existem algumas indicações aí do Doxil para alguns tipos de câncer refratário ao tratamento, porque o fato dele estar nanoencapsulado pode contribuir para diminuir a resistência das células tumorais à doxorubicina clássico, que a gente sempre cita. Tem mais, acho que 2 anos atrás, eles completaram 25 anos o Doxil de existência no mercado, então bastante impactante. E aí no canto inferior direito a gente pode ver o Nanotherm, que são as nanopartículas de ferro para magnetohipertermia. Já é disponibilizado no mercado nos Estados Unidos, né, para ablasão
com o uso de força magnética, de campo magnético, que as células tumorais respondem a uma variação de temperatura, porque quando você aplica o campo magnético e começa a movimentação das nanopartículas que foram injetadas, isso gera um aumento de temperatura, e esse aumento de temperatura pode ser suficiente para matar as células tumorais, mas não as células sadias. Então, esse medicamento está sendo bastante investigado nos Estados Unidos, e também para tratamento, por exemplo, de tumores cerebrais, onde não são acessíveis para cirurgia. Tem várias vantagens aí que estão sendo estudadas e discutidas para o uso do nanotherm. E a gente tem também outros fármacos, por exemplo, a anfotericina B. A anfotericina B é um fármaco clássico, é um dos fármacos de primeira escolha para o tratamento de infecções fúngicas. Tem que ser administrado, claro, obviamente, em ambiente hospitalar, que é de uso endovenoso, infusão endovenosa. Então, esse fármaco tem uma grande nefrotoxicidade. E quando ele está encapsulado também em lipossomas, a gente tem 2 produtos no mercado, a Bel-7 e a Anvisome, os dois são lipossomas pegylados contendo anfotericina, né? Nesse caso, a anfotericina ela fica localizada na bicamada do lipossoma, então, porque ela tem uma característica anfotérica e anfifílica, na verdade, e então essa nanoencapsulação em lipossomas da anfotericina reduz essa nefrotoxicidade. E também quando a gente fala do tratamento de leishmaniose, né, para matar as leishmanias, essas nanopartículas têm sido estudadas, esses lipossomas, porque aumenta a entrada da anfotericina dentro dos lipossomas, dentro das leishmanias, desculpa. E também essas partículas elas são mais endocitadas pelos macrófagos, etc., o que também contribui para o tratamento da leishmania. Então, também é um case de sucesso bastante importante, o Anvisome, e que merece destaque. Então, como eu falei para vocês, a gente tem um número não tão grande de produtos farmacêuticos no mercado. Aqui nós temos uma lista com 27 produtos disponíveis no mercado, onde eu já citei os principais, assim, alguns importantes para vocês. Como eu falei, a grande maioria para tratar câncer, por conta dessas questões de toxicidade. E aí, então, a gente tem uma grande oportunidade do desenvolvimento de produtos farmacêuticos. Por que que a indústria também hoje pode ter grande interesse pela nanotecnologia e por embarcar a nanotecnologia nos seus produtos? É uma coisa que eu venho sempre trazendo isso, porque bastante, o artigo já é um pouco mais antigo, mas trazem dados ainda muito atuais. Por quê? Quando eu estou falando de uma formulação convencional, eu posso pedir um depósito. É muito difícil eu ter, às vezes, do processo, ou eu ter de uma plataforma e etc. Quando eu estou falando de nanoestruturas, eu abro essas oportunidades, eu amplio essas oportunidades. Então, eu começo a ter possibilidade de fazer o pedido da patente da plataforma, do processo de obtenção dessas nanopartículas, além, claro, da formulação. Também ter várias coisas que são obtidas ali, que elas podem ser, às vezes, um segredo, né, de manufatura, e isso ajudar a proteger a tecnologia para a companhia. E é muito mais difícil a gente conseguir um estudo de farmacocinética comparável entre nanosistemas. Por exemplo, o Doxil, até hoje, a patente já expirou, a patente do Anvisome já expirou, e nós não temos nenhum produto genérico no mercado. A gente tem similares, mas nós não temos genéricos, porque eles não conseguem a mesma farmacocinética. Porque isso vai estar relacionado ao tamanho de partícula, a composição dessas nanoestruturas. Tudo isso influencia na farmacocinética nova desse fármaco que foi encapsulado, nanoencapsulado. Então, é mais difícil, é muito mais complicado eu ter uma cópia de um medicamento com nanotecnologia embarcada. Então, isso garante aí uma vida mais um fluxo de caixa mais estendido para as indústrias, para as empresas farmacêuticas. Então, por exemplo, quando eu tenho aqui um desenvolvimento de um produto convencional, que é essa linha tracejada, eu tenho aqui o investimento, né? Então eu tenho uma fase onde eu tenho um grande investimento,
para o desenvolvimento daquele produto, e depois eu tenho uma fase de retorno, onde eu tenho um pico e começa a decair, porque a partir desse momento onde eu tenho esse decaimento, esse momento se refere à entrada de genéricos no mercado. Então, quando eu tenho uma nanotecnologia embarcada, o meu investimento é menor, porque aí, às vezes, muitas das vezes, a gente, com a nanotecnologia, a gente tenta melhorar características de fármacos já existentes, então eu não vou investir em uma nova molécula, mas eu vou tentar melhorar aquelas características daqueles fármacos que já existem. Então o investimento é menor, mais curto, né? E depois que eu obtenho esse produto, a vida dele é muito maior do que de um produto convencional, por conta de todas essas questões que eu já mencionei, por conta de proteção intelectual ou por conta de dificuldades de obtenção de farmacocinéticas comparáveis e etc. Então, é bastante importante em termos de negócio também para a indústria farmacêutica. E hoje, um dos grandes desafios da indústria farmacêutica é para a gente ter a nanotecnologia embarcada em seus produtos. São alguns que eu gostaria de compartilhar com vocês. A gente viu ali uma lista de 27 produtos. Eu acho relativamente uma lista muito pequena, né? Se a gente for comparar com todas as oportunidades e possibilidades que a gente tem da nanotecnologia na saúde, em relação a medicamentos e cosméticos. E por que a gente tem um número pequeno, principalmente em relação a medicamento? Por conta desses desafios que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Esse é o meu ponto de vista de quem está na indústria, né, de quem está ali no dia a dia e se depara com tecnologias fantásticas que são desenvolvidas na universidade. Tem um número enorme de trabalhos, excelentes trabalhos publicados, mostrando grandes vantagens, mas que quando a gente vai para a prática e fazer a aplicação, tem muitas dificuldades de fazer aquilo virar um produto. Um deles são os recipientes. A gente vê aí nos desenvolvimentos dessas nanotecnologias na área acadêmica e em centros de pesquisa ao redor do mundo, usando recipientes de alto custo, que não são disponíveis em grau farmacêutico. Né? A gente, para fazer o desenvolvimento de produto, eu preciso, quando eu estou dentro da indústria farmacêutica, eu preciso de ter um produto, um recipiente que tenha grau farmacêutico, que atenda a minha legislação, né? E muitas vezes não tem disponível em larga escala também. Então, todos esses fatores, eles geram uma complexidade muito grande e aumenta muito o custo de desenvolvimento de um produto. Isso faz com que as empresas queiram a não ir para um caminho onde eu tenha essas complexidades. Além disso tudo, se eu estou trazendo um novo recipiente, se eu estou trazendo uma nova síntese, né, de um recipiente que não existe hoje para a indústria farmacêutica, isso torna mais difícil a aprovação regulatória ainda do produto. Então, uma sugestão seria, obviamente, que faz parte da pesquisa, e aqui eu não estou em nenhum momento falando que a gente deva trabalhar só com esses recipientes, né? Mas se a gente puder fazer a escolha nessas fases iniciais dos projetos, é interessante que a gente já faça com recipientes, se for possível, com recipientes que são mais compatíveis com a produção farmacêutica, para que aquela tecnologia gerada tenha maior oportunidade de ser transferida futuramente, né? Então, o uso amplamente, por exemplo, de componentes com grau farmacêutico de baixo custo, como alguns lípides, como bernardglicerila, palmitacetila, fosfolípides, né, as lecitinas, muito utilizadas e também com custo bastante interessante. Então, sempre polímeros que sejam biocompatíveis e que sejam disponíveis comercialmente, ou que a síntese seja bem elucidada, e se for propor um novo polímero, pensar nisso, nessa síntese, levar essa como uma questão já pensada para a indústria, pode ser algo que atraia mais, né, a visão da indústria farmacêutica. Processos de escalonamento também são grandes desafios. A gente tem muitos processos aí simples, às vezes, de produção na escala laboratorial, mas quando a gente vai para a escala industrial, se torna muito complexo, porque eu preciso, às vezes, de uma grande quantidade de energia, e aí o custo que eu preciso de ter de energia ali para fornecer, para quebrar as partículas, é muito alto. Não compensa para depois ter um produto que precisa ser comercializado em preços viáveis. Ou às vezes a sensibilidade do fármaco, quando eu aumento a escala, o produto, né, o processo precisa de ficar por mais tempo e com estresse físico e químico, ou em muitas vezes eu tenho uma grande quantidade de solvente orgânico. Essa questão muito importante, essa questão do solvente orgânico. Quando eu falei para vocês dos produtos que estão
no mercado lá com lipossomas, eles enfrentam esse problema até hoje. 25 anos, 30 anos depois de terem lançado o produto, o Doxil, por exemplo, foi retirado do mercado porque o FDA foi fazer a auditoria e verificou lá que eles não tinham condições adequadas na fábrica. A questão relacionada a solventes. Então, ainda é um desafio muito grande trabalhar com a falta de trabalhar com processos onde eu tenho uma grande quantidade de solvente orgânico, porque remover ele é muito caro. Além disso, posso deixar uma quantidade residual que pode ser tóxico para o paciente, principalmente se eu estou falando de injetáveis. E também tem as questões ambientais, né? Onde eu vou, o que eu vou fazer com esse solvente, onde eu vou descartá-lo, eu posso reutilizá-lo. Tudo isso gera um custo de solvente, com risco de explosão, de intoxicação, etc. Então, também é um desafio bastante impactante a gente pensar em processos escalonáveis. E a incorporação dessa nanotecnologia no produto final. Muita gente tem dificuldade de pensar nessa tecnologia, como ela vai ser incorporada no produto final. E algumas dicas aqui são importantes se a gente estiver pensando aí já lá na frente, na etapa de aplicar essa nanotecnologia. Por exemplo, se eu tenho uma formulação final da minha nano, que é no meio aquoso, eu vou precisar de usar um leite fluidizado, um freeze drying, um spray dryer para remover aquela quantidade de água, porque às vezes a quantidade de água é tão grande que ela é incompatível com a forma farmacêutica final e com o volume que eu preciso administrar no paciente. Então eu preciso remover toda essa água externa. Isso é mais um processo que precisa ser validado, que precisa ser estudado e etc. E algumas vezes eu preciso adicionar formadores de matriz para evitar a agregação dessas nanopartículas, né? Muitas vezes, às vezes eu coloco um polímero que vai impedir com que essas partículas se agreguem ali na forma farmacêutica final, ou a própria forma farmacêutica final, ela tem alguns componentes que fazem a agregação dessas nanopartículas, e isso depois impacta na dissolução. Eu tenho uma redução da dissolução, ao contrário do que eu gostaria, por conta desses formadores de matriz que precisam, às vezes, ser adicionados para comprimir o produto, se a gente está falando de um comprimido, né? Às vezes, esses formadores de matriz também precisam estar presentes nessas formas farmacêuticas finais. E uma outra questão importante é a caracterização, porque eu tenho muitas dificuldades para caracterizar essas nanopartículas que foram incorporadas na forma farmacêutica final. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu chego lá no final, tenho a nano desenvolvida, bonita, estável, mas aí quando eu vou incorporar ela no meu produto farmacêutico final, ou ela se agrega, ou ela se mistura com os recipientes, eu não consigo mais nem medir o tamanho daquela partícula incorporada. Num pó, por exemplo, quando eu estou falando de um comprimido, né, depois que eu misturei no pó ali, que a água foi secada, etc., fica muito mais complicado essas caracterizações, medir potencial zeta, medir tamanho de partícula, medir eficiência de encapsulação, drug loading, né, a carga de fármaco. Então, são outros pontos importantes aí, as caracterizações. E aí, como eu acabei de mencionar, em relação à eficiência de encapsulação, é muito, muito impactante eu ter que remover uma grande quantidade do fármaco livre. Então, se eu tenho uma baixa eficiência de encapsulação e eu preciso de uma alta eficiência, que eu quero que o meu fármaco funcione, eu quero que o fármaco nanoencapsulado, o fato de estar nanoencapsulado vai diminuir a toxicidade, vai aumentar a eficácia. E aí, se eu tenho uma boa parte fora e eu precisar remover, esse é um processo muito complicado para a indústria farmacêutica, muito caro. Então, uma situação ideal seria ter nanotecnologias com altíssima eficiência de encapsulação para evitar esse processo de remoção do fármaco não encapsulado. Um outro ponto muito importante, talvez até de maior importância aqui, é a elevada quantidade de recipientes que às vezes eu tenha junto com o fármaco ali não encapsulado. Então, às vezes, para eu conseguir uma alta eficiência de encapsulação, ou mesmo no processo, ou por vários motivos, eu preciso de ter uma grande quantidade de recipiente na minha nanoestrutura. Quando eu chego lá para aplicar num produto, eu vejo que para administrar, por exemplo, a dose terapêutica daquele produto no paciente, eu vou precisar vou administrar 1 quilo do recipiente. Então é inviável. Como que eu vou, num comprimido, colocar 1 quilo de recipiente? Não tem essa possibilidade. Então, o drug loading, que a gente chama, que é a carga de fármaco, que é o quanto de fármaco eu consigo aportar junto com os recipientes, é muito importante. E é um grande desafio para a indústria farmacêutica. E aí, então, frente a tudo isso, a todas essas oportunidades que a gente disse lá dos produtos que estão no mercado, com tudo que esse congresso incrível
já vem para trazer essas oportunidades aí de aplicação da nanotecnologia, principalmente na área de saúde, né, e na área farmacêutica. O Axê, junto com a Ferrin, como eu falei para vocês lá no início, criou esse laboratório chamado NIO, né, que é o acrônimo de Nanotechnology Innovation Laboratory Enterprise. É o primeiro laboratório da indústria farmacêutica no país. E é um laboratório de pesquisa em nanotecnologia. A gente não vai desenvolver, a gente não desenvolve produto lá, a gente desenvolve a tecnologia, como é feito nas universidades, nos centros de pesquisa, com dois principais focos, onde eles são o aumento e controle da biodisponibilidade nas diversas vias de administração e administração oral de medicamentos que são injetáveis. Esses são os nossos grandes objetivos. Essa administração oral, a gente quer, por exemplo, insulina, estou dando exemplo da insulina, mas são outras moléculas. A gente quer administrar por via oral para fazer com que o paciente não tenha que administrar todos os dias aquela injeção, né? Então, hoje já existem diversas linhas de pesquisa nesse sentido e a gente também está trabalhando nisso. Como eu falei para vocês, essa parceria tem uma amplitude global. A Ferring é uma empresa sueca, né, fundada na, na, na Suécia, mas com sede na Suíça. Eles têm mais de 65 anos de existência e o Axê é uma indústria nacional, sem capital 100% brasileiro. É uma empresa que dá bastante orgulho de estar nela, porque ela tem investido muito em tecnologias, em pesquisa e desenvolvimento. Então, essa parceria, o NIO é fruto dessa parceria. E aí, só para mostrar um pouquinho para vocês como é a nossa estrutura, que é bem parecida de um laboratório hoje de pesquisa acadêmica, né? A gente tem aí os principais equipamentos, a gente tem o escritório com sala de reuniões e um pouquinho da nossa história. Essa ideia surgiu em 2016, fruto de uma longa pesquisa de uma empresa que o Axê contratou, e eles nos trouxeram que nanotecnologia deveria ser uma tecnologia que nós deveríamos investir. E aí, com isso, a Ferring topou participar desse projeto. Em 2016, a gente fez um workshop, convidou alguns dos principais especialistas do Brasil e alguns de fora do Brasil para nos ajudar a elaborar essa estratégia e pensar em quais tecnologias nós deveríamos investir. Em 2017, a gente começou a construção do laboratório, compra dos equipamentos, e a gente inaugurou esse laboratório em novembro de 2017, então já tem aí pouco mais de 2 anos de existência. Em 2018, todas as instalações foram realizadas, junto com a qualificação, contratação do time e início das atividades. E em 2019, 2020, nós estamos aí com execução dos projetos. Então é isso. Eu gostaria de deixar aqui o meu muito obrigado por essa excelente organização do Congresso, por essa oportunidade de estar com vocês online falando de nanotecnologia. É um momento difícil que nós estamos vivendo e eu acho que só a ciência e só o trabalho de todo mundo que está aqui fazendo pode nos levar a um futuro de mais saúde e de mais felicidade. E aí eu fico aberto a perguntas e para quem quiser entrar em contato, eu estou à disposição. Um grande abraço, até breve.